Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, capítulo de número 1, dos versículos 35 a 38. Assim está escrito: E levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. E seguiram-o Simão e os que com ele estavam. E achando-o, lhe disseram: Todos te buscam. E ele lhes disse: Vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. Aqui está um texto importante relacionado à vida de Jesus, a vida de oração de Jesus, sobre o qual devemos falar nesta oportunidade. Devemos imitar a vida de oração de Jesus. Oração, conforme nós sabemos, e já está claro, é uma via de comunicação entre nós e Deus, entre Deus e nós. E a oração, este caminho da oração foi criado pelo próprio Deus para abrir a cada um de nós a oportunidade de nos aproximarmos do Senhor. Não há outro meio a não ser através da oração para mantermos este contato, esta comunhão, esta afinidade, este compromisso com o Senhor nosso Deus. E é através da oração que nós colocamos as nossas necessidades, as dificuldades, os problemas que enfrentamos diante do Senhor, suplicamos a ajuda e a misericórdia dele em nosso favor, e é neste momento que Deus se mostra solícito e favorável e vem ao nosso encontro, nos dá orientação, coloca no nosso coração o caminho por onde seguirmos e dá-nos a garantia da sua vitória. E nós caminhamos através da oração, reconhecendo que recebemos de Deus através da oração. Eu disse logo mais cedo que a oração para nós, ela deve funcionar como a respiração. Sem a respiração, ninguém vive fisicamente. Espiritualmente, sem a oração, não tem como cristão manter uma vida com Deus, uma vida dinâmica, uma vida frutífera. Porque é através da oração que nós inalamos a presença de Deus, a vontade de Deus, o propósito de Deus, e exalamos aquilo que se abrigou no nosso coração, que não condiz com a vontade do Senhor. Como sejam planos puramente humanos, desconexos da vontade de Deus, deslizes e cometimento de pecados que cometemos e falhamos, mas não podemos escondê-lo. Nós devemos, através da oração, chegar diante de Deus, reconhecer-nos pecador, confessar a Ele, prometer fidelidade, e então Ele vai nos perdoar e nós vamos ser restaurados a esta comunhão com Deus. E a oração vai ativar o temor de Deus no nosso coração, porque através da oração nós poderemos entender a vontade de Deus e o Espírito Santo pode nos tornar sensíveis à direção de Deus para a nossa vida. E o exemplo da vida de Jesus, conforme nós lemos aqui, diz que ele saiu levantando-se de manhã muito cedo, provavelmente de madrugada, porque ainda estava escuro. E ele saiu e diz-nos aqui, e foi para um lugar deserto e ali orava. Sozinho, Jesus foi para aquele lugar deserto. Na meditação da tarde do versículo, nós observamos que Jesus, chegando à noite, ele subiu para o monte
e passou a noite em oração diante de Deus. Aqui, já um outro hábito de Jesus. Ele levantou-se pela madrugada e foi a um lugar deserto e ali orava. Então, Jesus tinha vários períodos de oração na sua vida. E este é um exemplo que ficou marcado. Quando vamos aos evangelhos, nós vamos encontrar em várias oportunidades a prática da oração na vida de Jesus. Por exemplo, Jesus orava antes de trabalhar. Aqui é um resultado claro. De madrugada, ainda escuro, ele se dirigiu para orar. Quando amanheceu, os discípulos o encontraram e ele então disse: vamos às aldeias vizinhas para que eu ali também pregue, porque para isso vim. E observe como acontecia. E dizia: e pregava nas sinagogas deles por toda a Galileia e expulsava os demônios. Como é que a pessoa pode ter graça para tanto pregar, como ensinar, como expulsar demônios, se ele não mantiver diante de Deus uma vida diária e dinâmica de oração, de comunhão, de aprendizado diante de Deus? Porque é através da oração que o poder de Deus vai se manifestar na vida das pessoas. E repito o que disse um servo de Deus. Ele deixou gravado o seguinte: pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Muita oração, muito poder. E o escritor escreveu o livro dizendo: poder através da oração. E os discípulos provaram isto, quando muitas das vezes, debaixo de perseguição, de ameaças, eles iam orar a Deus e não estavam preocupados com aquela perseguição, porque eles entregavam-se inteiramente à oração, que o Senhor manifestava o poder do Espírito Santo e eles eram renovados, recebiam ousadia, intrepidez, coragem, disposição e continuavam. Não importava as ameaças que viessem sobre eles. Eles continuaram. Aquilo era resultado de uma vida sadia de oração diante da presença do Senhor. Então eles passavam esses momentos de oração. Então aqui Jesus, antes de qualquer atividade, ele se dirigia para um lugar deserto e ali passava momentos de oração. Era o momento de encontro dele com o Pai, o Senhor nosso Deus. E isso era prazeroso para Jesus. E para o crente salvo, firme, fiel, o crente verdadeiro, leal diante do Senhor, a oração para ele é o melhor recurso que ele encontra na vida. Palavra e oração, aliados, vão levá-lo a esta comunhão íntima com o Senhor Deus e ele vai dali desfrutar de uma vida de oração. E as bênçãos de Deus virão sobre a vida dele. São respostas de oração. Elias, quando orou, Deus mandou fogo do céu. Daniel, quando orou, Deus revelou o segredo do rei. José, quando estava no Egito, certamente quando orava, Deus revelava os segredos lá diante de Faraó e o colocou no lugar de destaque. E assim são tantos outros. Neemias, quando foi enviado para reconstruir os muros de Jerusalém, ele fez uma oração e Deus abriu o coração do rei. Pedro, quando estava preso na prisão, esperando o dia para ser levado ao julgamento e à morte, diz a palavra de Deus que a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Então era oração dia e noite e dia. E o resultado da oração foi que Deus enviou um anjo lá e tirou a Pedro daquela prisão. Paulo e Silas, quando estavam presos lá em Filipos, perto da meia-noite,
eles começaram a orar e cantar ao Senhor. Deus mandou um terremoto, abriu a cadeia de todos e eles continuaram fazendo um importante trabalho e pregando a palavra de Deus. Então eram vidas que eram dedicadas à oração diante de Deus, porque eles aprenderam isto com Jesus. Jesus deixou um exemplo vivo, poderoso e diário de uma entrega em oração diante da presença do Senhor. Há outros que dizem, ora que melhora. Oração, você primeiro ora e depois Deus te dá graça para você agir. Sem oração não tem como resolver nada. Mas com oração tudo é possível ao que crê. Porque é preciso ter fé e a oração vai trazer elementos para que esta fé mantenha-se viva, crendo em Deus, e o impossível Deus faz acontecer. Então, como resposta de oração, Enéas estava enfermo. Pedro disse, Enéas, Jesus te dá saúde, levanta-te. Ele levantou. O coxo estava esmolando. Pedro disse, não temos prata nem ouro, mas temos te damos em nome de Jesus, levante e anda. Ele levantou. Por que isto? Porque eles todos os dias, a hora nona, eles iam ao templo para ter momentos de oração. Então, quem ora tem poder de Deus. Quem ora recebe a revelação de Deus. Quem ora tem autoridade de Deus para exercer este trabalho tão importante e maravilhoso. E aqui estava Jesus. O resultado do ministério de Jesus é maravilhoso. Mas olha onde está o segredo aqui. O segredo era que Jesus ou passava a noite em oração, ou levantava-se pela madrugada e ia para o deserto orar. O dia de Jesus era carregado, com muitas atividades, com muitos contratempos e adversidades. Mas ele sempre estava disposto a ter um momento de oração com Deus o Pai. E este momento de oração não era um momento apressado, corrido, precipitado, não. Nós precisamos tomar tempo para orar. Toma tempo para orar. Orando, o céu se abre. Orando, a glória de Deus se manifesta. Orando, os demônios são expulsos. Orando, o pecador é convertido. Orando, as enfermidades são repreendidas. Orando, a nossa visão abre. Orando, o nosso coração se fortalece diante da presença do Senhor. Então, quando nós focalizamos o exemplo, a vida de oração de Jesus e começamos a imitar no nosso dia a dia, nós também vamos experimentar e vamos desfrutar resultados maravilhosos que vão nos deixar admirados quão poderosa e eficiente é a oração. O apóstolo Tiago deixou escrito, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então veja como é importante a oração. Ela é poderosa, ela é eficiente, ela é eficaz. Ela gera resultados para a glória de Deus. E toda oração deve ser dirigida unicamente a Deus. Nós oramos a Deus, o Pai, em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo, baseado na convicção do que temos na palavra de Deus. Então, o caminho está aberto. Deus está disposto a inclinar os ouvidos e ouvir a nossa oração. Nós precisamos estar dispostos a nos apresentar diante de Deus para este período de oração, para este momento de comunhão. Será muito precioso e riquíssimo para a nossa vida de fé e espiritual. E exemplos ao longo da história, existem tanto exemplos bíblicos como extrabíblicos, exemplos na história da igreja, de homens, de mulheres que foram devotados totalmente à vida de oração.
Nós falamos pela tarde, John Hyde, o homem que orava. George Miller, o homem que cuidou de um orfanato, que criou institutos, escolas bíblicas, sem pedir ajuda a ninguém, unicamente fazendo uso da oração. E Deus não deixou faltar nada, cuidou de quase 15 mil crianças, sem dormir um dia sequer, sem se alimentar. Mas tudo vinha como resposta de oração. Então este é um trabalho importante. Quando se ora, o céu se abre. Jesus, quando foi batizado, diz, orando ele, o céu se abriu. O céu não é de bronze para quem ora. O céu não está fechado para quem mantém comunhão com Deus, quem tem este contato diário com o Senhor. Os céus se abrem. A chave é a oração, é chegar diante do Senhor. Então a vida de oração de Jesus era assim. Em primeiro lugar, nós observamos que Jesus orava antes de trabalhar, antes de falar com qualquer pessoa. E John Wesley seguiu o exemplo de Jesus. Ele dizia, eu não quero falar com o homem antes de falar com o meu Pai do céu. E ele utilizava 2 horas na madrugada para oração a Deus. Depois dali, ele saía para pregar o evangelho, para fazer outras atividades, mas ele tinha um comprometimento daquele período de oração. Primeiro, se apresentar a Deus em oração, depois apresentar-se ao povo. Jesus orou também depois que terminava o trabalho. Aqui ele orou de madrugada, antes do amanhecer, e no amanhecer ele saiu para o trabalho. Terminada a tarde, ele despedia a multidão, cada um ia para a sua casa e Jesus ia para o monte e várias vezes ele passava a noite em oração. Então Jesus orava antes de trabalhar, Jesus orava também depois de trabalhar. Durante o trabalho ele estava em atitude de oração, porque senão nada poderia ser realizado se ele se desligasse da oração. O apóstolo Paulo deixou escrito o seguinte, orai sem cessar, orai orando em todo tempo, com toda a oração e súplica por todos os santos. Jesus mesmo disse, orai e vigiai para que não entreis em tentação. Então não se pode desligar a oração. É certo que há momentos de separação para um lugar íntimo, a sós, com Deus. Mas terminado aquele tempo, continuemos em atitude de oração diante do Senhor. Durante o dia, precisamos do cuidado, da ajuda, da orientação de Deus. Então, Jesus também orava depois de trabalhar. E nós observamos que, uma certa ocasião, os discípulos ouviram uma oração de Jesus e ficaram maravilhados com o que ouviram. E disseram, mestre, ensina-nos a orar, como também João Batista ensinou os seus discípulos. Eles sabiam que João tinha ensinado os discípulos que o seguiam a orar. E eles, quando ouviram a oração de Jesus, ele disse, ensina-nos a orar. Nós queremos aprender a orar. E Jesus, então, deixou o modelo da oração do Senhor, ou a oração do Pai Nosso, que é comumente conhecida. Deixou ali registrado. Foi a maneira que Jesus deixou para que eles aprendessem a maneira de orar e envolver vários aspectos na oração diante da presença do Senhor nosso Deus. Então nós observamos este ponto. E por aí nós encontramos que Jesus, ele não somente orava antes de trabalhar, orava depois de terminar o trabalho, deixou vários exemplos de oração para os seus discípulos, que estão registrados na Escritura, orava com graça, com vontade, com fervor, com disposição, mesmo quando estava com a alma aflita,
angustiada, nunca deixou de orar. Nenhuma circunstância foi motivo para Jesus passar um dia sequer sem um momento de oração com o Pai. Qualquer que fosse a situação ou o ambiente, ele tinha sempre o momento certo de buscar a presença do Pai em oração. E ele deixou este exemplo, como também ensinou os discípulos como se deveria orar. Ensinou eles de maneira correta. E quando chegou o momento de Jesus partir, que o levaram ao julgamento e à crucificação, lá no Gólgota, antes de ser crucificado, ele ainda orou a Deus o Pai. Ele disse: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Em outra oportunidade, disse: Pai, está consumado a obra que me deste a fazer. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Isto era uma oração de entrega que ele estava fazendo a Deus. Isso antes da cruz. Antes de ir à cruz, ele foi ao Getsêmani. Convidou 3 discípulos, disse: Ficai aqui, eu vou ali orar. E passou ali a orar intensamente. E a oração de Jesus transformou o suor dele em grandes gotas de sangue. E na cruz, foi esta que relatei. Antes da cruz, ele orou: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. E a vontade do Pai foi que ele bebesse aquele cálice. E na cruz, então, ele consuma a obra e apresenta diante do Senhor nosso Deus. E terminado aquele trabalho importante da oração, Jesus morreu, foi sepultado, ressuscitou ao 3º dia. Após 40 dias aqui na terra, ele foi assunto aos céus, houve a ascensão de Jesus, e a palavra de Deus nos garante que ele continua orando. Ele agora assume as funções de sacerdote diante de Deus, onde ele vive sempre para interceder por nós. É o trabalho de oração. Então, ao longo da história, nós encontramos pessoas que marcaram também vidas com oração. E como disse, a propósito, hoje é considerado o Dia Mundial da Oração. Esse Dia Mundial da Oração, ele começou com a reunião de mulheres dos Estados Unidos e do Canadá, lá pelos idos de 1887, quando elas entenderam que precisavam se dedicar à oração a favor daqueles que se estavam colocando à disposição da obra missionária, para que Deus ajudasse, desse graça, força e disposição para que estas pessoas continuassem fazendo aquele importante trabalho para Deus. Então, eles oravam neste sentido, para que houvesse a manifestação, o poder de Deus e as necessidades fossem supridas. Então, nós encontramos que esta data foi oficialmente declarada lá pelos idos de 1927, mas um pouco mais de 100 anos antes, já tinha esse movimento de oração liderado pelas mulheres em favor da igreja. E assim foi acontecendo. Então, em 1927, começou então a participar e ter como referência o Dia Mundial da Oração. Aqui no Brasil, ele começou a ser observado a partir de 1938. Então, foi quando começou aqui no Brasil também a fazer menção deste Dia Mundial de Oração. E desde então, tem sido assim. E nós temos observado sempre que há esta necessidade. Dos países que nós temos mundo afora, 150 destes anualmente celebram o Dia Mundial
da oração. E observamos que estima-se que haja 1.500.000 cristãos que participam da celebração do Dia Mundial da Oração. E como nós sempre temos dito, as mulheres, tomando a frente deste importante trabalho, elas deixaram registrados na história o importante trabalho que elas estavam fazendo para o Senhor nosso Deus. E depois vem as outras pessoas, vão seguindo, vão se formando grupos de oração, salas de oração, reuniões de oração, ministério de oração, e por aí vai, no intuito de que as pessoas mantivessem-se unidas no propósito único de orar diante do Senhor nosso Deus. O próprio Deus disse através de 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas era preciso que eles tomassem posição diante do Senhor. Então, a vida de oração de Jesus foi marcante porque ela impacta, ela influencia, ela desperta pessoas para imitar o exemplo de oração de Jesus com os resultados que lhe aconteceram. E a obra de Deus, ela é de natureza espiritual. Então, há uma guerra muito grande das forças espirituais da maldade contra a obra de Deus. E isto só pode ser vencido através de uma vida santa, em comunhão com Deus e banhada pela oração diária, do comprometimento diante do Senhor. Só assim podemos, em nome do Senhor, fazer frente e, através desta comunhão e a manifestação do poder de Deus, enfrentar estas situações e vencê-las para a glória do nome do Senhor. Então nós encontramos esse ponto. Na Bíblia existem várias pessoas, tanto homens como mulheres, que ficaram marcados e registrados para a oração. Há um autor que deixou um livro escrito dizendo: toque o mundo através da oração. Em outro ele diz: em chamas para Deus. Deixe Deus guiá-lo diariamente. E.M. Bonds deixou escrito um livro: Homens de Oração, Tesouros de Oração, Prioridade da Oração, Promessas da Oração, Poder através da Oração. O Imalgo da Chamado da Meia-Noite deixou um livro escrito Chamado a Orar. Lerli deixou escrito Nem uma Hora. Então, tudo livros voltados para o momento da oração, para despertar nos crentes que é tempo de orar, é tempo de buscar a Deus, é tempo de ter esta comunhão firme e segura com o Senhor. Observe vários homens de Deus ao longo da história da igreja deixaram registrado parte de seus pensamentos a respeito da oração. Observe alguns deles. Por exemplo, João Bunyan, ele diz assim: eu posso fazer mais que orar depois de ter orado, mas eu não posso fazer mais que orar até que tenha orado. Então, oração está como fato principal. O Hans von Stede, ele disse: quando agimos, colhemos os frutos do nosso trabalho, mas quando oramos, colhemos os frutos do trabalho de Deus. William Law disse: não há nada que nos faça amar tanto uma pessoa quanto orar por ela. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores: sempre que Deus deseja realizar algo,
ele convoca seu povo para orar. Hudson Taylor: quando trabalhamos, nós trabalhamos. Quando oramos, Deus trabalha. Outro, de Charles Spurgeon: eu preferiria ensinar um homem a orar do que 10 homens a pregar. Veja o valor da oração. Samuel Chadwick disse: a maior preocupação do diabo é afastar os cristãos da oração. Ele não teme os estudos, nem o trabalho e nem a religião daqueles que não oram. Ele ri de nossa labuta, zomba de nossa sabedoria, mas treme quando nós oramos. Andrew Murray disse: o homem que mobiliza a igreja cristã para orar está dando a maior contribuição para a história da evangelização do mundo. Sidrow Baxter disse: os homens podem desdenhar nossos apelos, rejeitar nossa mensagem, opor-se a nossos argumentos, desprezar-nos, mas nada podem fazer contra as nossas orações. Charles Miller, aquele que fiz referência, disse: nunca pedi coisa alguma em oração sem um dia. Afinal, recebê-la de alguma maneira, de alguma forma. Então ele dizia: tudo que pedia em oração, ele recebia. John Wesley: Deus nada faz a não ser em resposta de oração. Agostinho: a oração é o encontro da sede de Deus e da sede do homem. John Bunyan, escritor de O Peregrino, ele disse: na oração é melhor ter um coração sem palavras do que palavras sem um coração. E fica a pergunta: e você, já orou hoje? Está disposto a assumir este compromisso de oração diante do Senhor? Que não fique somente uma data histórica, mas que isto se torne um hábito diário na nossa vida, de vivermos em constante oração diante da presença do Senhor nosso Deus. Quando nós vivemos em constante oração, nós observamos que vários hinos são, na verdade, um chamado para uma vida de oração diante da presença do Senhor, para que possa clamar a Ele, pedir ajuda, suplicar de Deus o seu favor, sua graça, a sua misericórdia. Então, quando nós observamos que o próprio Jesus dedicava-se à oração, nós não podemos ficar aquém deste exemplo maravilhoso que foi deixado pelo nosso mestre, para que nós possamos também utilizarmos da oração. Então diz assim, olha, o hino da harpa cristã 296, diz assim, olha: no jardim, Jesus Cristo clamava, quando os ímpios o foram prender, e falando com o Pai, suplicava pelo cálice que ia beber. Qual orvalho que dá vida às flores, assim é para o crente a oração. Meus cuidados, tristezas e dores, Cristo as sabe por minha oração. Jesus teve completa vitória, porque sempre viveu em oração. Muitos santos chegaram à glória sob o manto da doce oração. Renovados em forças seremos. Nós teremos uma nova unção. E com Deus no jardim falaremos, se vivermos sempre em oração.
E o refrão diz: com Jesus, a minha alma deseja estar no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. A vida de oração de Jesus é um incentivo, é um modelo, é um exemplo que nós temos diante de nós para imitá-lo e desfrutar da comunhão, da intimidade, da proximidade com Deus e desfrutar da manifestação do seu poder e contemplar diante dos nossos olhos os resultados poderosos que são efetivados através da oração. O Senhor diz que quando nós clamarmos a Ele, Ele ouvirá a nossa oração. O profeta Jeremias deixou registrado um chamado de Deus dizendo: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então, este período de oração, apresentado através da vida de Jesus, ele fica como um referencial para a nossa vida, para aprendermos a orar antes de sair para o trabalho, orar quando terminarmos o trabalho, orar quando temos o período da noite. Em todas as ocasiões, utilizarmos o exercício da oração diante de Deus. Então, da vida de Jesus, observamos aqui 7 pontos importantes. Primeiro, Jesus orou antes de trabalhar. Segundo, Jesus orou depois de trabalhar. Terceiro, Jesus deu exemplo de oração. Quarto, Jesus ensinou os discípulos a orar. Quinto, Jesus orou antes de enfrentar a cruz, lá no Getsêmani. Sexto, Jesus orou quando estava na cruz, diante daquela humanidade perdida. Sétimo, Jesus atualmente exerce o ministério intercessório, sacerdotal, orar a nosso favor. Então, este exemplo desta vida abençoada que Jesus viveu, nós devemos imitar para que a nossa vida de oração seja enriquecida como foi a do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.